Olá a todo mundo mais uma vez, espero que todos estejam bem. Hoje a gente vai começar a falar dos velhos institucionalistas americanos, né, como já foi prometido nos últimos vídeos, né, só para lembrar, no vídeo passado a gente fez uma descrição mais ou menos, né, bem geral assim, das questões sociais, políticas, econômicas e culturais que vão estar aí sob, né, o que vão dar assim, o forro em que as ideias econômicas, né, mais ou menos dos 1900 a 1960, vão vicejar, né, vão crescer. Então a gente começa hoje a dissecar melhor como é que essas ideias vão surgir na figura do velho institucionalismo americano e na figura do Thorstein Veblen, né, que é o representante aí, talvez maior, ou mais, vamos colocar talvez assim, o pioneiro aí, né, nesse tipo de abordagem dos Estados Unidos, né? Então, como a gente tem feito em todos os vídeos, né, a gente entende, né, que o pensamento econômico não surge num vácuo, né, ele surge aí para responder a certas demandas da discussão do espaço público, né, certos problemas específicos, né, como a gente já viu em textos aqui do curso, dos professores lá da UFMG, que eu vivo me reportando mais uma vez, se reportam a questões específicas dos países, né? Então você tem aí uma ponte do discurso econômico com um espaço público específico com a relação de poder, além de ter o discurso propriamente científico, né? Então, a gente vai falar um pouco especificamente desse contexto aí dos Estados Unidos, né, onde o Veblen, que nasce em 1857, né, e morre em 1929, está, né, quer dizer, esse período aí, o que marcou os Estados Unidos, né? Se no vídeo passado a gente fez uma visão geral, assim, tanto europeu como depois europeia, uma visão europeia como depois indo além da Europa, aqui a gente vai focar agora nesse período aí de 1857, quando o Veblen nasce, até 1929 nos Estados Unidos, né? Então, o que caracteriza esse período de vida do Veblen, né? Então, o Veblen ele nasce aí num período, um período complicado aí para o que a gente chama de excepcionalismo americano, né? O que seria o excepcionalismo americano, antes de mais nada, né? É a ideia de que os Estados Unidos são uma nação diferente de todas as demais. E aí, quando a gente fala de nação diferente das demais, a gente está pensando principalmente nas nações europeias, né, que é da Europa onde veio grande parte dos colonos que fizeram a América, para a gente colocar assim, né? E a América se via diferente, né, tanto pela forma de organização que ela instituiu com os pais fundadores, né, a partir de 1776, depois da Constituição que eles fizeram, né, que é baseada naqueles princípios que a gente conhece até hoje, né? Quer dizer, você tem a ideia de o individualismo, liberdade individual, responsabilidade individual, igualdade perante a lei, republicanismo, democracia participativa e livre mercado, né? Então esse conjunto aí de características que está colocado na Constituição dos Founding Fathers, né, dos pais fundadores da nação americana, é visto como sendo algo diferente das demais nações europeias, principalmente porque você não teve que enfrentar a luta contra o absolutismo, né, como foi na França, como foi na Inglaterra também, ou seja, não tinha um governo despótico, em princípio, né, como o pessoal vai colocar, vai ser um governo, né, o Abraham Lincoln falou isso, mas isso já devia estar na cabeça dos Founding Fathers, né, um governo do povo, pelo povo e para o povo, né? Então não tinha essa ideia de absolutismo por trás. A ideia que seria uma exceção dos Estados Unidos, né? Você também não teria aqueles problemas graves que você teve com a pobreza, que vigorou na Inglaterra, na França também, né, à medida que essa sociedade comercial e depois industrial vai se desenvolvendo, né? Então o problema da pobreza poderia ser sanado ali, e também a luta de classes, né? Quer dizer, a ideia de que teriam classes se digladiando poderia ser superada, digamos, por essa Constituição americana. Então essa ideia de excepcionalismo dos Estados Unidos, que aparece aí no final do século XVIII, com a independência e com a Constituição, vai se enfraquecendo aí nessa época do Veblen, em 1857, que é quando ele nasce, né?
devido a alguns fatores. A gente vai falar apenas alguns deles aqui. O primeiro deles é a própria processo de expansão territorial dos Estados Unidos rumo ao oeste, né? A gente lembra que os Estados Unidos originalmente eram só umas 13 coloniazinhas, né? E esse processo rumo ao oeste foi um processo feito com base em compras, né? Evidentemente, você comprou da França, em territórios, né? Louisiana, você teve cessões por parte da Inglaterra, por parte da Espanha também no começo do século XIX, quando você tem o processo de independência das colônias espanholas. Você tem guerras também, né? Você guerreia com o México para pegar parte do território para chegar até a Califórnia na costa oeste, né? Então você sai do leste, vai até o oeste, e nesse processo aí você tem, além de compras, cessões e guerras, uma ideia de que os Estados Unidos já não estavam, aquele espírito original estava se transformando num espírito imperialista, de conquista, colonizador, violento, né, e que, portanto, isso não teria a ver com aquilo que eles vão chamar de destino manifesto, né, depois dos Estados Unidos, e vai ser conhecido também como o fardo do homem branco, a partir do século XIX, a ideia de que a cultura americana ela vinha não só como um exemplo, mas que tinha que, de alguma maneira, conquistar outras regiões, né? Então você tem uma briga interna aí, dentro da própria ideia da nação americana, sobre qual o papel do excepcionalismo, né? E aí isso foi colocado em questão porque a ideia é que não era você invadir e conquistar e pilhar, né? Coisa que por vezes aconteceu nas guerras e com os índios americanos, famosamente, né? Nesse período da expansão para o oeste, que depois a gente conhece por filmes, né? Aquela coisa do conquista do oeste, o velho oeste, etc. Né? Então é o primeiro ponto. O segundo ponto é a Guerra de Secessão, evidentemente, né? Que você coloca aí um cisma no que seria a nação, né? Depois, e com a ideia da escravidão, né? Então, se aqueles problemas de pobreza, etc., no final do século XVIII, poderiam ser vistos como sanados dentro das próprias 13 colônias, né? Naquela fachazinha de terra na costa leste, a partir de agora os Estados Unidos, né, vão ter um problema, claro, da pobreza, como pobreza aparecendo tanto na figura do ex-escravizado, né, quanto também na figura também dos novos imigrantes que vão surgindo a partir desse momento em que os Estados Unidos se consolidam territorialmente, né? Vamos colocar que esse momento aí fica mais ou menos nos anos 50, né? Depois vai ter indo o Alasca nos anos 60 e depois indo o Havaí. Mas 1850, aquele pedaço que a gente conhece como os Estados Unidos já vão ter sido conquistados. Então, nesse processo, você vai ter esse problema da pobreza e dos conflitos sociais pela quantidade de imigrantes também que chegam, são mais de 20 milhões que vão aí conquistar todos esses Estados Unidos aí no final do século XIX, né? Essa vai ser chamada Era Dourada, de 1870 a 1900, né? The Gilded Age, chamada assim pelos estudiosos. Então, você vai ter mais uma vez esse questionamento sobre em que medida os Estados Unidos são um país excepcional, né, nesse sentido. Se eles realmente ficam de fora daqueles problemas que eles viam acometendo os europeus, né. Então, essas duas questões, quer dizer, as questões sociais, a imigração, essa conquista do oeste, vão, de alguma maneira, batendo nos Estados Unidos, junto com o aumento também da desigualdade que vem junto da segunda Revolução Industrial, né? A gente lembra, já falou disso aqui, né, no começo do curso, da segunda Revolução Industrial, e como isso, e aí a gente vai entrando já propriamente no pensamento social norte-americano, os efeitos deletérios em termos de concentração de renda que a Revolução Industrial vai colocar aí na figura do que hoje em dia, né, muitos falam como os barões ladrões, né, the robber barons, onde se surgem os primeiros grandes magnatas, tanto das ferrovias, né, quanto financeiros dos Estados Unidos, né? Então você começa a questionar se aquela realmente é a terra da oportunidade para todos, né? Uma vez que você tem os ex-escravizados, você tem imigrantes chegando pobres, e você tem, por outro lado, a figura de multimilionários surgindo tanto na área do petróleo, quanto na área das finanças, quanto na área das ferrovias, que são grandemente construídas aí na expansão para o leste, né? Pro oeste, desculpa. Então é esse mais ou menos o ambiente
em que o Veblen tá crescendo, né? Então, quer dizer, efeitos negativos da Guerra da Secessão, questionamento do excepcionalismo americano, aumento da desigualdade, surgimento aí expressivo também da pobreza nos Estados Unidos. De forma que esse pensamento, assim como aconteceu na Europa, vai chamar atenção justamente. Na Europa você tinha o problema ou a questão das revoluções, da proposta de revoluções comunistas, que já antes de ser chamado comunismo, né, o socialismo desde o começo do século XIX, e depois no final do século XIX vai assumir aí a teoria marxista. Os Estados Unidos, né, vão começar a questionar também a necessidade de reformas, né, que não, evidentemente, são no sentido do comunismo, mas vão se perguntar, e essa vai ser chamada a era progressista, né, que vai de 1890 a 1920, mais ou menos, onde propostas de reforma vão ser realizadas, para que a gente entenda como que faz para chegar a uma nova sociedade que possa fazer jus aos princípios dos pais fundadores, né, que pareciam estar sendo abalados aí nessa época, né, nessas últimas décadas aí do século XIX. Então, é como se fosse uma era de fim da inocência para os Estados Unidos, onde você passa aí, digamos, mais ou menos 100 anos achando que a gente era uma nação excepcional, que eles eram excepcionais, etc. E agora, a gente não é tão excepcional assim, né? Então, é dentro desse contexto que o pensamento vai surgir nos Estados Unidos, né? E aí vai ser diferente porque, ao contrário do que acontece na Europa, né? Quer dizer, muitos americanos vão estudar na Alemanha. A Alemanha é vista como um exemplo, e os dois países são, do ponto de vista econômico, muito importantes, porque eles viram potências, né? Enquanto a Inglaterra está perdendo o grande posto de potência industrial, da Alemanha vai crescendo na Europa e os Estados Unidos crescem na América, né? Nesse final do século XIX. E então, o questionamento que se faz, aí, na verdade, quando os americanos vão estudar na Alemanha e voltam, né? É criar uma teoria que acaba sendo muito particular dos Estados Unidos, né? Uma teoria econômica que é propriamente particular e que tem que dar conta desses problemas que a gente está falando aqui, né? E das questões que surgem a partir dessa era dourada, né? The Gilded Age. E que reformas, afinal, seriam necessárias, né? E aí é curioso porque os Estados Unidos desenvolvem, aí vamos colocar diretamente, antes de falar diretamente do Veblen, 3 vertentes de pensamentos que é influenciada, por um lado, evidentemente, dos próprios ingleses, do qual eles herdam a língua com quem eles têm contato. Então você vai ter uma absorção do marginalismo, que no final do século XIX, vamos colocar aí a partir do lançamento do livro dos Princípios do Marshall, né, 1890, vão ser absorvidos e estudados dentro dos Estados Unidos. Então, quer dizer, de 1890 a 1910, aí o marginalismo vai ser uma grande força intelectual dentro da economia nos Estados Unidos, mas não vai estar sozinho, né? Quer dizer, você vai ter, digamos, os marginalistas puro sangue, vamos colocar assim, e a gente pode dar 2 exemplos aqui, o Irving Fisher e o John Bates Clark, né, que desenvolvem ideias aí de necessidade de fazer reformas, etc., para dar conta desses problemas que estão surgindo no final do século XIX devido à Segunda Revolução Industrial, mas que, ao mesmo tempo, acham que a história não é importante para você tratar esses problemas, que os economistas tratam com leis, mais uma vez voltando aqui à questão, universais, e a partir dessas leis universais a gente chega a uma teoria que mostre como a gente pode fazer reformas. Então, o marginalismo é absorvido nos Estados Unidos por algum desses economistas que a gente está dizendo aí, chamando de puro sangue, como uma forma de justificar a ordem liberal que está sendo, de alguma maneira, desafiada nesse período, através de reformas, né? Então, em vez de fazer revolução, não. Reformas, sim. E essas reformas vão ser propostas dentro do arcabouço marginalista. Quer dizer, no final das contas, o marginalismo nos Estados Unidos acaba funcionando como uma justificativa de como a gente pode melhorar o sistema existente. Ele passa a ser, de alguma maneira, um próprio ideal. Isso é diferente do que acontece na Europa. A gente lembra das discussões que você tem lá na Europa de fazer uma teoria pura e uma teoria aplicada, né, e depois uma arte. Lembra disso do John Neville Keynes e do próprio Marshall, né?
Então, nos Estados Unidos, o que se absorve do marginalismo é a ideia de que, bom, o marginalismo ele é bom para o indivíduo, porque ele permite que o indivíduo maximize a sua utilidade. E, ao mesmo tempo, ele é bom para as classes sociais, né, porque cada classe recebe de acordo com a sua utilidade marginal. A gente lembra aí do livro 6, né, do Marshall, dos princípios de economia do Marshall, né, onde a gente tem aí a ideia de que há uma tendência de que os salários reais se igualem à produtividade marginal do trabalho e a taxa de lucro real à produtividade marginal do capital. Então é mais ou menos como se cada um recebe aquilo que fornece ao produto. Então você há uma harmonia do capital e do trabalho de forma que você não tem que ter conflito e não tem que ficar pensando em socialismo, né? Então essa é a ideia que você herda do Marshall, né? Então ele é bom para o indivíduo, porque permite o indivíduo maximizar a utilidade, é bom para as classes que compõem a sociedade, para o capital, para o trabalho, e ele é eficiente do ponto de vista global da sociedade porque não permite desperdício de recursos, né? Sempre que houver algum recurso não utilizado, você pode colocar, através do mecanismo de mercado e de preços, um valor para aquele item não utilizado para que você possa finalmente aí usar, né? Então o marginalismo vai ser usado assim nos Estados Unidos, né? Pelos economistas puro sangue. Mas não vai ser só isso, né? Vai ter os economistas, né, que muito influenciados pelos alemães, né, como a gente já falou aqui, de 1820 a 1920. Eu não sei se eu já falei isso, mas vou falar agora, né, de qualquer maneira. Mais de 9.000 americanos vão estudar nos Estados Unidos e você já tem um sistema universitário, como a gente já mencionou aqui, dentro dos Estados Unidos desde o século XVII. Então o fato de você ter esse sistema já, digamos assim, montado, permite que você pense propriamente, ou tenha um pensamento próprio ali nos Estados Unidos, ou desenvolva um pensamento próprio nos Estados Unidos a partir desse período que a gente está aqui no final do século XIX você já tem mais de 2 séculos aí, portanto, de universidade nos Estados Unidos, né? Então, esses americanos que estudam Alemanha e chegam lá vão acabar fundindo o marginalismo com a história, e aí vai fazer um híbrido diferente, né? Tem autores como Seligman, por exemplo, o Richard Elley, que foi aluno do Karl Knies, na Alemanha. Você tem o Alan Young e vários outros, né? Thomas Adams e etc., que vão juntar em diversos graus. Nós não vamos explicitar aqui a história com a economia. E fica mais ou menos assim a história, digamos assim, né? Então, é verdade que o marginalismo nos dá leis gerais, né, mas a história, universais, mas a história nos dá especificidade. E aí a gente tem que mostrar como que os dois, né, quer dizer, que o marginalismo, que nos diz que o mercado é justo do ponto de vista social, ele é bom para o indivíduo maximizar sua utilidade, ele não desperdiça, como é que esse ideal aí vai se bater quando a gente tem uma história que que não anda normalmente assim? E é isso que está sendo questionado no final do século XIX. A história não é assim. Como é que a gente faz para juntar a história com a teoria, né, de alguma maneira? Mais uma vez esse ponto aí vai aparecer aqui, com o tempo, né? Como que a gente junta os dois? Essas duas linhas vão se cruzar em algum momento aí no futuro, né? Então você tem várias combinações aí de um pouco de história, um pouco de teoria, né? Quer dizer, para mostrar como é que isso vai acontecer, né? Eu vou falar rapidamente aqui que todos, a maioria imensa deles, vai desenvolver teorias que vão adotar uma postura de que a história anda na direção daquilo que é o mercado e, portanto, a tradição liberal vai ser mantida. E o que é necessário fazer são algumas reformas, né? Quanto mais o cara fica histórico, mais as reformas são feitas via Estado, né? Quanto mais o cara aponta para o mercado, mais as reformas são do ponto de vista moral. Isso é uma coisa interessante também, né? Quer dizer, se os Estados Unidos estão entrando em crise no final do século XIX, é porque você abriu muito espaço para milhões, dezenas de milhões de imigrantes e aquele forro, né, protestante da fé inicial que permeava as 13 colônias está se rompendo. Então você tinha que voltar, né, acabar com a prostituição, com o jogo, com a bebida, etc., como forma de reforma, né? Então você tinha quanto mais marginalista puro você vai ficando, menos você vai querendo o Estado e mais a reforma é individualizada, né? E quanto mais histórico, né, você vai vendo como é que a sociedade vai se complexificando no tempo e vai admitindo que, a partir daí, o Estado mesmo vai ter que coordenar os movimentos
da sociedade, né? Então, esse é um ponto curioso que vai acontecendo aí no pensamento social e econômico norte-americano no final do século XIX, né? Então, a ideia basicamente é que, e aí uma terceira vertente que vai surgir, é a ideia de que isso acontece por um mecanismo de evolução, né? O Seligman, por exemplo, só como um exemplo para a gente ir fechando aqui nossa explicação do como é que está o pensamento nessa época, e porque vai ser importante para o Veblen também, ele vai dizer que a sociedade historicamente é movida por conflitos, tanto conflitos entre indivíduos, quanto conflitos entre classes, quanto conflitos entre nações, e que o mercado e a propriedade foram modos da gente transformar esse conflito, que muitas vezes é violento, em competição via mercado, né? E essa competição via mercado, né, que acontece na economia, serve para resolver aqueles problemas que a gente observa na história, né, que são três, basicamente, que o Seligman nos aponta, né? O problema da escassez generalizada, né, que as pessoas começam a brigar, o problema da distribuição desigual de talentos, né? Certas pessoas são muito mais talentosas, têm muito mais habilidades que outras, e uma distribuição também muito desigual de oportunidades sociais. Então, devido a esses fatores, a gente tem conflitos, mas esses conflitos podem ser transformados em competição. E aí a competição do mercado consegue resolver e acabar com a escassez, e à medida que a economia fica abundante, a gente pode ter imaginar uma sociedade que chegue no ideal que os pais fundadores dos Estados Unidos tinham para a nação americana, né? Então, é mais ou menos essa ideia de evolução que vai permeando aí o pensamento, né? Ainda dentro de uma visão marginalista, como a gente está colocando aqui. Então, você tem os marginalistas puro sangue, como a gente já falou, esses que eu estou falando aqui agora, que tentam juntar a ideia de história por um lado com a teoria por outro, e um terceiro grupo, que é onde está o Veblen, que são, digamos, os mais radicais, né? Então, do Veblen especificamente, aí a gente já está entrando nele, hoje, a gente vai ver 4 textos, né? A gente não vai ler todos eles, apenas um que eu vou colocar para vocês, que eu vou comentar hoje, que é o texto chamado Por que a economia não é uma ciência evolucionária, né? E aí a gente vê como é que ele está envolvido ainda na discussão entre os alemães e os austríacos. Os dois vão ser citados aí no texto dele. E aí a gente percebe também como é que é diferente a situação dos Estados Unidos da nossa aqui no Brasil. Um país que já tem universidade por mais de 2 séculos, que já tem um desenvolvimento do pensamento próprio, tem uma tradição própria de pensamento, ao passo que no Brasil a gente não tem, né? Então a gente não chega a questionar isso dentro da economia, mas a gente pensa muito em questões práticas, né? Em vez de pensar nessas questões mais abstratas, como o Veblen vai estar realizando no final do século XIX, né? Esse texto é de 1899, né? E depois a gente vai ver rapidamente, eu vou dar o texto do Roger Backhouse, né, que na verdade é um livro de HPE, onde a gente vai comentar rapidamente 2 trabalhos do Veblen, um de 1899, que chama A Teoria da Classe Ociosa, onde ele vai dar uma teoria do consumo bem diferente daquela teoria do consumo da utilidade marginal, na verdade ele vai bater muito nisso, e um sobre a produção, né, que é a teoria da empresa de negócios, né, de 1904, se eu não me engano, né? E a gente vai conversar também sobre como é que evolui o pensamento econômico para o Veblen nos últimos trabalhos dele, lá em 1919, né? Que é o papel da ciência aí na sociedade moderna. Então a gente vai comentar esses 4 textos dele, e aí eu já vou entrar. Então, quer dizer, agora que a gente já entende mais ou menos como é que o Veblen está situado dentro da discussão, né? Então o lugar dele é nesse grupo mais radicalizado, né? Aquele que nem vai absorver o marginalismo da forma pura, nem que vai tentar fazer uma junção do marginalismo com a história liberal, né? Para a gente chegar num paraíso liberal no final, mas vai criticar esse sistema para dizer que essa própria economia nova que surge a partir da Revolução Industrial com as finanças vai tender a se esmilinguir com o tempo, né? Então é essa a teoria do Veblen que ele vai colocar aí. Então, o que fala esse texto, já começando aqui a falar, de 1898, né, porque a economia não é uma ciência evolucionária, né? Desse texto, né, ele começa falando de antropologia e de psicologia. O objetivo dele principal é bater tanto nos marginalistas quanto nos historicistas alemães, que tanto influenciavam os Estados Unidos nesse momento, como a gente já falou. E o ponto principal dele de ataque
vai ser através da própria tradição pragmatista de pensamento, aí de três grandes pensadores, né, o Charles Sanders Peirce, o John Dewey e o William James, né, que vão trabalhar com psicologia, principalmente o James, e aí vão influenciar a noção que a gente vai ter da unidade básica do pensamento econômico, que é o ser humano. Então, a grande crítica que o Jevons faz nesse texto é ao que ele chama, né, de teorias taxonômicas, né, aquelas baseadas em princípios que seriam leis gerais. A gente lembra disso quando a gente falou dos marginalistas, desse quadrinho aqui, né? A gente falou método dedutivo nomológico, né? Que a gente tem aqui as leis gerais, certo? As condições em que essas leis funcionam, e aí a gente pega o particular aqui, o específico, né? O caso específico. Isso aqui é o jeito que os marginalistas, em geral, estavam tentando pensar a economia, né? Então, o Veblen diz, isso aqui está errado, né? Não funciona. Certo? Ele diz que não funciona pela seguinte razão. Esse aí, na terminologia, no vocabulário do Veblen, é visto como sendo ciências que ele chama de taxonômicas, né? Ou seja, você pega um princípio geral e tenta encaixar tudo que é específico, né? Um princípio universal, lá, no caso da gente, aqui é a utilidade marginal, que ele está criticando, e tenta encaixar qualquer coisa que aconteça no planeta dentro da caixinha da utilidade marginal. Então você tenta olhar para toda a realidade social e econômica e diz, isso aqui, o cara está maximizando isso sob essa restrição. Aquilo lá, o outro está maximizando aquilo lá com essa restrição, etc. Né? E o Veblen está dizendo que, de acordo com o que ele está aprendendo com os pragmatistas americanos, não é assim, e com os antropólogos também, nesse período, não é como os seres humanos de fato funcionam, né? Então os seres humanos não funcionam, aí ele faz uma caricatura do Veblen, como a gente já viu aqui. Isso é uma coisa importante, né? Também a gente olhar o aspecto retórico do texto do Veblen, né? Porque o Veblen faz leituras um pouco caricaturais desses autores do passado, que a gente já viu, todos procuravam dizer, tem uma economia pura, mas também a gente não pode esquecer o lado aplicado e não pode esquecer as regras, né? As regras e preceitos econômicos. Então a gente não pode esquecer simplesmente de dizer que aquela economia pura é tudo. Não é. Nem para o Jevons, nem para o Walras, nem para o Menger, nem para o Marshall, nem para o Neville Keynes. Mas quando o Jevons critica aqui, ele está já recebendo essa teoria vinda dos Estados Unidos, vinda da Europa e da Inglaterra, como uma teoria que diria que os seres humanos agem como ele fala ali, são partículas de prazer e dor, né? Mais ou menos criticando o Jevons, né? Então os seres humanos são dados, né? Eles são umas partículas, como se fosse uma partícula física, e aí, dependendo das dores e prazeres que ele recebe do ambiente, ele se move para cima ou para baixo, tentando minimizar a dor e maximizar o prazer, né? Então o Jevons diz, essa é uma concepção errônea do que é o comportamento econômico. O comportamento econômico não deve ser visto assim, né? Quer dizer, não pode primeiro fazer uma distinção entre o agente individual, largado, e o meio do lado de fora, né? O que a gente tem que pensar, isso aqui o Veblen diz, quais são os princípios de ação do ser humano e como é que esses princípios de ação são modificados pelas condições externas sociais que o acompanham. E nesse ponto aí a gente podia pensar, bom, então o Veblen aí está recebendo uma influência forte dos alemães, né? Essa ideia de que o indivíduo está aí centrado dentro de um contexto social. De uma certa maneira é verdade, né? Vários americanos, como a gente já falou aqui, foram estudar na Alemanha e voltaram com essa ideia aí dos alemães por trás. Mas não simplesmente, né? Eu gostaria aqui de enfatizar que o que o Veblen vai recriminar nos alemães, e ele vai ter artigos sobre o Schmoller, né, e tudo mais, é que você tem uma coleta muito grande de fatos, né, de estatísticas, etc., mas que você organiza essas coletas, esse amontoado de fatos, sem princípios de organização científica, né? Então ele está dizendo, não adianta você organizar, simplesmente coletar fatos, sem dizer a quais princípios esses fatos observam, quais princípios, digamos, né, aquilo que seriam leis gerais universais, mas que não podem ser taxonômicas, como essas aqui que a gente mostrou, né? Então, o que o Veblen está tentando mostrar é que é possível a gente pensar e ir além tanto do marginalismo, que supõe que o indivíduo está isolado do meio, né? Quanto é possível ir além
dos alemães, que até se pressupõe que a história anda para frente, que evolui, mas que eles não têm um método de você entender qual o sentido, ou quais são os princípios que guiam essa mudança, né? essa mudança do indivíduo e das, vamos colocar assim, instituições, né? Nas quais eles estão inseridos, né? Então, nessa proposta que o Veblen faz nesse texto de 1898, ele busca mostrar que seriam princípios da evolução, né? Evolucionários, como ele está chamando, né? E ele vai aplicar esses princípios na teoria da classe ociosa e depois também na teoria da empresa de negócios, né? O Theory of Business Enterprise. E a gente vai falar melhor, a gente já tem meia hora aqui, disso no próximo vídeo, né? A gente vai detalhar melhor o que seria esses princípios evolucionários e como isso entra na batalha aí entre o universal e o particular, né? Se o Veblen está dizendo que tanto os alemães estão errados, quanto errados não, incompletos pelo menos, né? Os dois, né? O Veblen não diz completamente que eles estão errados, mas diz que a psicologia dos marginalistas é errada, né? Simplesmente está ultrapassada, ao passo que o método de coleta dos alemães não obedece em princípios científicos. Então, como é que a gente pode chegar nisso, né? Então, é a partir daí que a gente retoma nosso próximo vídeo para nos aprofundarmos aí no Veblen, tá? Um abraço para todos.